Abra a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com ele, André Estevam, lá da Remax Priority. Bom dia. Bom dia, tudo bem? A todos que nos assistem, né? Tudo jóia. Sabe que a Michele, sua esposa, sabe que o sonho dela é que eu vá trabalhar com vocês, né? Por que não? Por que não? Por que não? Né? A oportunidade está aí. Então, eu nunca descartei esse convite, fique bem claro, tá? É só que, às vezes, tem a hora certa, né? Vai que, de repente, eu... Não é? Queria transicionar, né? Por que Exato. não? Mas tenha certeza de uma coisa. Se eu resolver um dia ser uma profissional do ramo imobiliário, é lá na Remax que eu vou grudar. Eu vou colar neles. Porque eu conheço o modelo, eu sei que dá certo. Quem sou eu, né, gente? O negócio que dá certo no mundo inteiro, né? Exato, 51 Mas é anos. que eu já vivi a experiência Remax, então eu sei realmente do que eu tô falando. Ô André, hoje tu vens aqui mesmo para fazer esse convite pro pessoal? Exato. Fala então, vamos começar assim, ó. Como é o mercado imobiliário? Porque de repente a pessoa pode dizer assim, ai, mas corretor de imóveis, nossa, lidar com venda, eu não entendo nada de metro quadrado, de não sei o quê, de geografia. Como é que é esse mercado? O que esse profissional precisa para se tornar um corretor de imóveis do bom? Aquele mesmo que... Então, como em toda carreira, tudo tem um começo, tudo tem um início, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Você começa a fazer uma faculdade, 4, 5, 6, 8 anos, dependendo da faculdade, né? Então, todo início ele é meio difícil. Então, você sai de uma faculdade, você vai entrar no mercado, muitas vezes você não conhece o mercado. O mercado imobiliário ele não é diferente. Porém, o mercado imobiliário é muito dinâmico, né? Porque ele abre muitas portas em vários segmentos dentro do próprio mercado imobiliário. Então, quando você vê assim, um exemplo hoje na Remax, né? Hoje eu tenho corretora que só trabalha com apartamentos. É um nicho dela. Ela se especializou em trabalhar só com apartamentos, questão de condomínios, questão de qualidade, de metragem, posição solar, andar, enfim, né? Então, hoje, ela trabalha especificamente com apartamentos. Claro, né? Que isso vai um tempo de maturação e isso requer, assim, muito esforço, porque você acaba se tornando especialista naquele segmento. E para alguém que entra no mercado imobiliário Mas sem esforço hoje... não há resultado. Não há. Em todo segmento é assim. Todo segmento, em qualquer coisa na vida. E o mercado imobiliário ele é muito dinâmico. Muito dinâmico, tem muitas novidades, todo tempo é um lançamento, é uma ferramenta nova de gestão para o corretor, é a questão do tipo de imóvel que está sendo vendido. Para você ter noção, Jomara, nós temos um estudo já pronto de que durante todo esse ano a gente sabe o que vai vender e o que não vai. Qual imóvel vai alugar e não vai. Sério? A gente nós temos todos esses dados. Choquei. Então, assim, foi feito todo um estudo. Nós somos hoje em 630 franquias no Brasil. Então, pela força da nossa rede, nós temos muitos números e muita estatística. Então, a gente sabe o que funciona e o que não funciona e o que vai vender e o que não vai. Eu amo estatística, André. Então... eu acho estatística, assim, uma coisa maravilhosa. Então, assim, tudo para nós, na Remax, são números. A gente trabalha em cima de números. E os números não mentem, são exatos. Então, para você ter noção, só um exemplo, tá? A gente sabe, um exemplo, que tipo de apartamento vai vender mais e que tipo de apartamento não vai vender mais no Brasil durante o ano 2024. Tá, mas isso é medido, pelos movimentos externos, globais, do mercado financeiro, ou, por exemplo, eu vou deixar mais clara a minha pergunta. Pandemia foi algo que afetou o mercado imobiliário? Durante, sim. Tá, pode-se dizer que o fator pandemia mostra uma tendência do mercado? Mostrou... Quer dizer assim, os fatores externos da nossa vida, eles influenciam nessas estatísticas? Influencia, porque você vê bem, quando nós passamos pela pandemia, logo depois da pandemia, o que as pessoas perceberam? Que elas precisavam... Quero voltar para casa. Espaço.
Espaço. Família, voltou novamente a questão da família, viver ali junto, porque se passou muito tempo junto, né? Sim. Então, o que Aí fica acontece? se esbarrando num um apartamento pequeno é dose. Exato. Então, para você ter noção, logo depois da pandemia, teve um mês que nós vendemos 31 imóveis em um mês. Então, a gente foi a franquia que mais vendeu imóveis em quantidade do Brasil. Nós aqui de Araranguá. Por quê? É mesmo? Sim, houve essa Uau. necessidade das pessoas logo após a pandemia enxergar a sua família, a sua casa de outra forma. De outra forma. Só que o ramo imobiliário, ele também é ciclos, né? Se você perceber, Como tudo na vida. como né? tudo na Ciclo. vida, né? São ciclos, assim como também a nossa profissão. São ciclos. Por exemplo, eu trabalhei 12 anos numa empresa privada. Depois de 12 anos eu saí e fui para o mercado imobiliário. Fiz uma transição, né? É claro, Quantos né? anos tu tinha? Quando eu Fizeste a transição? eu tinha eu tenho 42, faz 10 que eu estou nesse ramo, 32 anos. Tá. Tem 32 anos, 30 e poucos anos ali eu tinha. Então foi nesse momento que eu fiz transição de carreira, né? Passei por ramo imobiliário. Mas tudo é um começo, eu saí do ramo metal mecânico e fui pro ramo imobiliário, nada a ver. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu mexi com aço, com ferro e pro ramo imobiliário, vendas. Né? Então, assim, e muitas pessoas pensam assim, mas eu não tenho a questão comercial, eu não sei. Tudo isso se aprende, né? São técnicas que se aprende, né? Voltando um pouquinho aqui para a questão da pós-pandemia. Então, depois da pandemia, Gilmara, houve o cenário imobiliário mudou muito no Brasil. Se viu a necessidade de casas maiores, terrenos maiores, menos apartamento e mais casa. E são ciclos. Você vai perceber que, ora, nós temos muitos lançamentos de apartamentos, prédios, ora você reconstrução de muita casa. Então, o corretor ou o profissional dessa área ele tem que entender essa dinâmica. E como nós estamos dentro de um modelo que trabalha muito com números, nós temos esses números por esses motivos. Conforme os ciclos vão mudando, o mercado imobiliário vai mudando, nós temos as tendências futuras. Ou seja, como nós temos um modelo muito rápido de gestão, a gente consegue acompanhar os números e saber o passo futuro. Um exemplo, está para acontecer uma mudança enorme no ramo imobiliário em questão de aluguéis, que já é tendência na Europa. Tu pode contar para nós? Não posso. Ai, misericórdia! Já é uma tendência... Ai, André, tu não pode falar essas coisas pra mim que eu sou curiosa. Já é uma tendência na Europa, já é uma tendência na América, Estados Unidos. Mas como assim? Na forma como se aluga? Exatamente, porque assim, hoje... Um exemplo. Tá. Hoje você tem o financiamento imobiliário. Então você aluga, esse imóvel é alienado. Ok, você termina de pagar, esse imóvel se torna seu. Existem modelos de negócio já na Europa onde você aluga do banco o imóvel. Aí eu vou ter a possibilidade de compra. Exatamente. Só que você não paga a parcela integral. Você paga menos da parcela que seria um financiamento normal e você aluga esse imóvel do banco. Então, existem muitos bancos hoje, isso já está acontecendo no Brasil, muitos bancos, vou dizer assim, bancos maiores, estão comprando imóveis, não estão financiando imóveis para os clientes. Eles compram até prédios inteiros. No Brasil, já existe uma construtora, tá, que já fechou o acordo com um banco desses fora do Brasil para construir todo o condomínio para o banco. E o banco vai fazer a gestão da locação desses apartamentos para uma possível compra do seu cliente. Ou não. Então o banco faz um contrato de X anos de aluguel e logo depois disso você decide se você quer comprar ou não. Se você quiser comprar esse valor que você pagou de aluguel é descontado do saldo devedor e você acaba fazendo financiamento. Então isso já é uma realidade na Europa. Já acontece há algum tempo já. E isso está para acontecer no Brasil. Claro, né, tem uma questão de legislação, tem toda uma questão, né, mas eu creio que a tendência... É uma tendência. É uma tendência. Então, para você ver como que essas informações chegam para nós, como a gente é uma empresa mundial, né? E na verdade, esse movimento, ele acontece em quase tudo, né? Coisa acontece lá, na Europa, ou nos Estados Unidos, enfim, né?
E depois vem para cá. Exatamente. Então, todas as questões de estatística vêm de lá para cá. Todas elas, né? Salvo esse que eu te falei, que a gente sabe que vai vender o que não vai esse ano, que foi uma pesquisa interna dentro do Brasil, né? Com várias empresas, juntamente com a Remax. E essas pesquisas da Remax, elas são, tipo, por regiões do mundo, né? Então, ó, aqui a tendência forte é essa, aqui a tendência forte... Até Isso, pela cultura e tal. Olha só, só um exemplo bem simples perto da gente. Gente, que lindo isso, né? Argentina. Isso. Argentina em crise, né? Hoje, a Argentina é um dos países mais pujantes em relação ao mercado imobiliário. Sim. Porque é um país em crise, as pessoas vendem imóvel, o investidor vai lá e vende. Então, hoje, a gente tem vários pontos do mundo passando por essas transformações no mercado imobiliário. Então, a gente vê uma tendência externa, como nós temos muitos investidores externos no Brasil, a tendência é que o mercado imobiliário, tudo que está acontecendo lá, venha para cá, né? Como a própria Remax, né? Hoje, a gente, por alguns anos, a gente foi a primeira região do Brasil, do mundo, né? Em questão imobiliária, em questão em VGV, em VGC. Então, todas essas questões de números nós temos, e esses mesmos números é aquilo que nós praticamos com os nossos corretores. Né? Só que de forma individual, para desenvolver a sua carreira no mercado imobiliário. Então, para desenvolver uma carreira mesmo, né, André? Porque assim, eu percebo, né, muito no modelo Remax, que vocês têm esse acompanhamento, né, desde o momento do lançamento da Remax, que nós estivemos aqui em Araranguá, né, fizemos a cobertura. Então, naquela oportunidade, eu pude entrevistar ali, né, as pessoas da Remax e tal, e já entender como funciona o modelo, né, e por que dá tão certo. Porque existe toda essa base, né? Não é uma pessoa que, você corretor de imóveis, bota ali né? Vai lá, prega uma plaquinha de aluga-se lá na frente daquela casa, que a gente costuma passar por aí e ver 500 plaquinhas de aluga-se e vende, e aluga-se e vende, que eu acho a loucura isso. Botar lá na frente da grade da casa, se aluga e vende, aluga e vende. Eu já olho assim, não sei, né? E aí um monte de imobiliária lá, né? E eu passei por essa experiência de ter várias tentativas com imobiliárias e com corretores, e que eu só vi isso o cara fazer. Ir lá botar ali uma fotinho lá num site. Sim. Ponto. É aquele ali o trabalho do cara, né? Por que a Remax é diferente? Porque ele vai lá, o profissional vai lá catar alguém, uma forma de fazer o negócio acontecer. Porque vocês têm um banco, né, de dados, Exato. de clientes, de perfil de cliente. Exato. Esse cara é investidor, Exatamente, esse cara exato, Ó, essa aqui tá buscando uma casa, Isso. E por isso que dá certo, porque vocês pegam aquele negócio ali e vão até o fim, até realizar. Qual é a dinâmica desse trabalho, Gilmara? É assim, ó. Vamos fazer dois paralelos naquilo que você falou de um imóvel com várias placas, né? E o trabalho que a gente desenvolve. Primeiro de tudo, a gente é uma prestadora de serviço. Primeiro de tudo, né? Então, quando um cliente ele coloca um imóvel à venda conosco, nós temos já dentro do nosso modelo que nós prestamos um serviço para ele, para o proprietário, ok? Por que para o proprietário? Porque o proprietário é quem está colocando o imóvel à venda. Então, eu pegar o imóvel da Jomara, colocar uma placa, botar num sistema e sumir, isso é desrespeito, porque você confia no meu trabalho. Até porque vamos partir da premissa de que se eu estou colocando um imóvel à venda, né, é porque eu tenho algum objetivo com essa minha uma necessidade, exato. Né? Pode ser que eu esteja querendo investir em uma outra coisa, pode ser que eu estou precisando de dinheiro, pode ser que não sei o quê, ou queira me livrar mesmo daquele imóvel, que era o meu caso, né? Era tanta energia ruim. Mas eu mandei boas vibrações pro comprador. E tá dando certo. E tá, né? Tá, viu? dando certo. E então, gente, se o cara bota lá um negócio pra vender, é porque ele quer vender, né? Não tá botando, vai lá botar.
Exato, exato. Aí é que está o respeito, né? Exatamente. Então, quando você entende a dor do cliente, né? A motivação do cliente. Tem Isso. pessoas que querem vender, só não tem motivação e talvez não seja nem o momento de vender aquele imóvel. A pessoa ficou viúva. Minha mãe, quando ficou viúva, vendeu a primeira coisa que ela fez, botou a casa para vender. Exato. É uma casa enorme. Exato, né? Então, existem vários fatores na venda de imóvel, né? Que nós, dentro do nosso modelo de serviço, nós fazemos o quê? A qualificação. Se é o momento de venda, se é o preço correto, sabe? É toda uma questão por trás do imóvel. Porque não é simplesmente olhar o imóvel, né, bater 5 fotos, colocar no sistema e vamos ver se achamos um comprador. Não, tem algo a mais para fazer a respeito disso, né? É desenvolver todo um trabalho. E os nossos corretores, eles são treinados e ensinados a isso, dentro de modelo. Então, tudo dentro do nosso, da gestão do imóvel converge para que esse imóvel seja vendido o mais rápido possível. Porque, um exemplo, quando esse imóvel entra para venda, existe um planejamento para vender esse imóvel em determinado tempo. Que juntamente com o proprietário do imóvel, nós tomamos decisões acerca dos próximos passos que nós iremos fazer a respeito da venda do imóvel dele. Ou seja, em todo o tempo, o proprietário está junto conosco na venda do imóvel. Ou seja, nós prestamos relatórios para esse cliente, para saber como é que está a venda, se teve interessado, se não teve, como é que o mercado está vendo o teu imóvel perante, como é que o mercado está vendo o teu imóvel. Né? Como é que os compradores, investidores, enfim, estão vendo? Estão vendo que o preço está alto, estão vendo que o imóvel precisa de uma reforma. Então, esse contato com o proprietário, esse serviço que nós prestamos, traz o que? Proximidade de você acompanhar meu trabalho. Né? Ou seja, no mercado tradicional, eu falo isso, Gilmara, porque eu já fui em mercado tradicional, onde nós botávamos a placa, e daqui 6 meses eu ligava para o cliente e perguntava se a casa dele estava à venda. Então, tu sabe o que eu tô falando, Eu sei a dor. Tu também... Porque isso é não ter um modelo de negócio, Exato, né? Eu sei. Então, um dos motivos que eu tive a coragem de trazer a Remax no meio da pandemia foi o quê? A dor que eu sei que um cliente passa, que um proprietário passa de ser abandonado pelo corretor, pelo imobiliário, enfim, né? Porque nós passamos por isso. Nós fazíamos isso. Estou confessando aqui o meu pecado. Nós fazíamos isso, Gilmar, botava a placa e abandonava. Vamos dizer assim, é o procedimento padrão que a gente vê. Porque eu tô falando, gente, e não tô falando de imobiliária só daqui. Isso, exato. Criciúma, eu peguei imobiliários em Criciúma e tal. O mesmo padrão. Aquele blá, 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 aquela conversinha bonitinha. Não, nós vamos lá, vamos avaliar. Eu passava lá, eu ia lá em Criciúma, tava lá as moscas, aquele monte de... Aí eu entrava lá no site, muitas vezes nem no site havia sido colocado, né? Então, assim, e aquilo tava há alguns anos, eu nem me lembro mais quantos anos estava aquele imóvel lá. E interessante, presta atenção no que eu vou falar, gente, tá? Porque eu acredito muito que esse modelo da Remax, por que ele dá tão certo, né? Porque esse acompanhamento, ele te permite tomar decisões acerca da sua urgência, né? Por exemplo, no meu caso, eu queria tanto vender aquele imóvel, gente, né? Que foram, acho que 48 horas, em 48 horas, assim, porque foi assim, vou contar a história bem rapidinho pra vocês. Eu fui lá, fiz a cobertura da inauguração da Remax. Aí tava lá entrevistando o Acra. O top lá. E daí ele, porque a gente vende um imóvel a cada... Hoje 20 segundos no mundo. E eu aqui, segurando o microfone e ouvindo. E pensando lá no meu... Sabe aquele balãozinho assim, eu pensando lá na minha encrenca. Aí, beleza. Aí fizemos ali a cobertura e no outro dia eu fui lá e disse assim, o negócio é o seguinte. Não foi no outro dia, foram alguns dias depois eu fui lá e disse assim, o negócio é o seguinte. Eu quero ver se tudo isso aí que foi falado na entrevista lá aquele dia, se é assim mesmo. Eu tenho um negócio assim, falei com a Michelle, beleza, bora lá, vamos, assinamos um contrato.
Em 48 horas, em até 48 horas, a Michelle me mandou uma mensagem. Jô, temos uma proposta. Gente, eu quase infartei. Né? Eu disse, como assim? Como assim? Né? Mas precisamos negociar. Assim, topo, baixei um pouquinho. Tem um carro no negócio. Na época, gente, eu tava atravessando uma época bem complicada da minha vida, tá? Eu acho que foi quando eu tava entrando aqui na TV de novo. Eu tava a pé, tá? E entrou um negócio, um carro, um Cliozinho assim. Cara, pra mim, se eu quero. Aquele carro veio pra mim assim como se fosse uma Range Rover. Entendeu? Naquele momento. E aquele negócio me possibilitou muitas outras coisas. Então, assim, eu negociei, né? Tem isso aqui, eu poderia ter dito não, vamos tentar mais um pouco, sabe? Então, eu fui a primeira cliente em Araranguá, né? No fim das contas, a história toda é essa. Eu me emociono quando eu lembro dessa história. Porque para mim, realmente, assim, enquanto cliente, isso. Tá? Houve muito respeito com a minha história, com a minha necessidade, que eu nem contei a história triste toda para eles na época. E eu só sei que o que ficou, o resultado, né? Poxa, tem alguém realmente fazendo algo por mim que sabe fazer e que eu não sei fazer e que eu precisava muito, né? Então, esse para mim é o que eu trago da Remax. Funciona por isso. Exato. Não foi mais uma placa lá, nem teve placa. A primeira coisa que a gente fez foi tirar todas aquelas placas. Não deu tempo. Nem deu tempo de tirar tempo. Foi depois para entregar um... É porque assim, Gilmara, o que nós vemos quando alguém nos procura? Nós vemos a pessoa. Naquele momento nós não vemos o imóvel. Então a gente, às vezes, por incrível que pareça, a gente investe o nosso tempo 1 hora, 2 horas para conversar com o cliente. Para saber a história dele. Qual é o motivo da venda, se tem mais pessoas envolvidas, sabe? Pode ser uma história triste, pode ser uma história feliz. Porque é bem lembrado, né? A venda do imóvel envolve muitas coisas. Muito. É uma separação, é uma história triste. É a morte de alguém, é uma história triste. Mas tem aquele casal novo que é o primeiro imóvel deles, é uma história feliz. Então, dentro da venda, existem muitas coisas que abrangem a venda, né? E muitas pessoas, às vezes, elas não se sentem acolhidas nesse ramo. Porque parece que o que mais importa para o corretor, né? É a comissão. É a comissão. E não a venda. A comissão é resultado do teu trabalho. Essa é a verdade. Então, assim, sempre, tanto internamente, entre nossos corretores, como nossos clientes, a pessoa é sempre em primeiro lugar. A pessoa. Depois vem o imóvel. A pessoa é a história dela. A pessoa é a história dela. A gente está falando de vidas, né? Exato, histórias, exato. Né? Você pensa... Foi essa minha história aqui, eu já contei inúmeras vezes aqui. Mas eu sempre repito, porque pode sempre ter algum novo telespectador aqui e que, de repente, esteja precisando, né, se deslivrar de uma coisa, igual eu queria me livrar do meu elefante branco lá. E eu sempre vou lembrar dessa história. Porque enquanto cliente, enquanto consumidor, a gente vive uma experiência positiva ou negativa, a gente vai carregar aquilo ali, né? É ou não é? E a gente vive essas experiências todos os dias. Todos os dias. Né? Botei o pé dentro de uma loja, ou mesmo na internet, enfim, eu estou vivendo experiência. Qual a experiência que você quer entregar para o seu cliente? Né? E aqui nós estamos lidando com uma coisa, eu entrar lá e comprar um sapato, ficar feliz. Outra coisa é eu quero comprar a primeira casa da minha vida. E talvez a única. E talvez a única. Exato. Entende? Olha que profissão mágica.
Aí se o cara vai lá te atender, quanto será que eu vou faturar nessa comissão aqui? Tô aqui conversando com o cliente. Pá, se eu fizer esse negócio, vai ser uma comissão boa, que eu vou poder fazer não sei o que eu vou fazer. A cabecinha dele tá lá na comissão. Não tá nem prestando atenção na história do cara. É porque daí você perde o propósito. É? Porque tem que ter um propósito. Tem que ter né? E o seu propósito... um coração ali, né? Isso, o seu propósito não é nada contra, mas assim, o seu propósito não pode ser só dinheiro. Claro que você trabalha porque você... Claro, óbvio. Ok, faz parte da profissão, como qualquer outra. Só que quando você coloca as pessoas à frente de todas as outras coisas, você se torna um servidor dessa pessoa. Sim. E o restante que vai acontecer é natural. Então, por isso que a questão da Remax, a Remax não é uma franquia imobiliária, é uma franquia de gestão de pessoas. Perfeito. Tá? Olha só, eu vou chamar os nossos apoiadores culturais e na volta o André vai dar o caminho, tá? Para quem quer se tornar um corretor, né? Para quem quer se tornar um profissional da Remax, certo? Há essa oportunidade hoje. Essa oportunidade hoje. Perfeito. Então o André vai nos mostrar como isso é possível, o que precisa, né, fazer para se tornar um profissional da Remax. A gente está aqui na live com a Jéssica, né, que vocês conhecem, que já esteve aqui no programa várias vezes, lá pelo Núcleo da Mulher Empresária, mas ela é corretora da Remax. E até ela era para estar aqui hoje, né, mas não foi possível. E também, né, para quem aí não quer ser corretor, mas já tá com o ouvido bem comprido aqui, eu escutando que a gente tá precisando fazer um negócio, pô, ó, já sai daqui, já parte, já pega o André aqui na saída da TV, né? Que é mais ou menos assim que as coisas acontecem. Olha, vou dizer outra coisa pra vocês. Tem alguém aí me assistindo? Tem muita gente me assistindo, nos assistindo. Se você tá ouvindo essa conversa agora e você tá pensando naquele negócio, eu vou dizer uma coisa pra você. Deus usa as pessoas para mandar os recados. Entendeu? Então, pega aí. Se tá sentindo... Gente, será? Olha. Não deixa pra amanhã, hein? Tá? Então, depois dos nossos apoiadores culturais, a gente vai entender como eu posso me tornar um profissional da Remax. E eu vou prestar bem atenção também já no caminho, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, minha gente? Então, bora lá! Já voltamos. Muito bem. Estamos de volta. E agora... Como eu faço para me tornar um profissional da Remax? Qual o caminho? Lá, vou começar pelo começo. Então, não vou dizer se tornar um profissional Remax, mas um corretor empreendedor. Essa é a nossa proposta. Então, o nosso modelo de negócio ele consiste em pessoas, em transformar esse corretor em empresário no ramo imobiliário. Então, assim, nós não temos a ideia de que nós somos apenas corretores. Por quê? Todo corretor, ele tem que entender que ele é empresário. Ele tem que entender que ele tem que investir no nome dele, que ele tem que fazer o nome dele. Se você perceber, só um exemplo, as placas que nós temos é a foto do nosso corretor que está na placa. Já percebi. Por quê? Porque a estrela do nosso negócio é o corretor. Entendi. Então, como eu falei no começo, a Remax é uma franquia de gestão de pessoas. Então, Ele não é um soldadinho Remax, não, um funcionário do André. Não é. Tanto que ele é um associado Remax. Quando ele entra para trabalhar conosco, ele assina um contrato de associação junto à Remax. Ele é um associado Remax. Então, e dentro do nosso modelo, o que nós fazemos? Ajudamos a ele desenvolver a carreira dele. Certo. Ok? Então, desde o começo, que o exemplo hoje, a maioria dos nossos corretores, eles entraram como estagiários. Pessoas que não conheciam o mercado imobiliário, não tinham experiência com o mercado imobiliário, não tinham nem experiência com vendas. Ou seja, eles entraram, eles participaram de um processo seletivo, onde há entrevistas, né? A gente conversa para saber sobre o que ele quer com esse ramo, qual é o propósito de vida dele.
Então a gente tem uma entrevista, tem uma conversa, e ali a gente percebe algumas coisas. Por quê, Jomara? Nós, assim, o que nós queremos? Contratar caráter e desenvolver nele as técnicas de mercado, de venda, do nosso modelo. É isso que nós queremos, é contratar caráter, né? Porque não adianta uma pessoa cheia de técnica que não tem caráter, principalmente nesse ramo imobiliário, que a gente vê muita coisa por aí, mas muita coisa, né? Então, desde o início, a pessoa, né, esse candidato, quando ele assina um contrato de associação conosco, com a Remax, ele começa a sua jornada para ser um empreendedor no ramo imobiliário e com custo muito baixo. Porque ele não paga aluguel, né? Ele não tem os custos na imobiliária. Ou seja, hoje você vai abrir qualquer empresa, é um custo elevadíssimo. Né? E depois que você abre, você tem que manter, que é mais difícil ainda. Né? Hoje, nosso país, infelizmente, a nossa carga tributária é muito alta, né? Mas, enfim, então todo esse acompanhamento, que desde o início, com o corretor, mesmo quando ele é estagiário, quando ele começa o TTI, né? Que é o técnico em transação imobiliária, depois ele entra na empresa, né? Entra na Remax, e ali a gente tem todo o acompanhamento dele, treinamentos. Nós temos uma universidade Remax 24 horas por dia, onde ele pode assistir os vídeos, tirar suas dúvidas, fazer pergunta. Nós temos o acompanhamento dos números, que são as estatísticas, né? Então, toda essa questão é uma escola. Tá. Né? Vamos dizer que... Vamos colocar aqui duas situações aqui. Sei lá, um jovem, tá? Um jovem que tem aí seu ensino médio completo, né? E quer buscar uma carreira, tá? Ele é zero, não tem experiência, nenhuma, tá? Mas é um jovem, vamos dizer que ele tem aí um espírito audacioso, né? Ele quer... Ele é proativo. Conquistar as coisas dele na vida e tal, enfim, aquela coisa. E temos aí uma pessoa, sei lá, de meia idade, vamos botar minha idade, 54 anos, tá? Sei lá, aconteceu alguma coisa na vida que a pessoa quer dar Quer transicionar. Quer transicionar. Tá, são dois perfis completamente diferentes. Em quanto tempo... porque essa pessoa de 54 anos, ela já vai chegar cheia de crenças, né? Cheia de dor, né? Desconfiança, né? Então, tu tem que trabalhar aí também esse perfil dessa pessoa. É possível moldar esse profissional, esse candidato, vamos dizer assim, né? A empreendedor no ramo imobiliário, para que ele abra essa visão dele, desse mundo, e assim, em quanto tempo se consegue largar essa pessoa na rua? Vamos lá. Quando há tanto um perfil como o outro, tá? Existem acompanhamentos individuais para cada pessoa. A gente tem o momento de que nós temos o treinamento em grupo, e nós temos o acompanhamento individual. Tá? Que são acompanhamentos. Como é que a gente faz isso? Quando um corretor ele entra para o estagiário, os dois perfis que você falou, eles entram, o que a gente faz? A gente faz um acompanhamento de 90 dias. Onde nesses 90 dias ele tem um acompanhamento, e isso é planilhado, de todas as ações dele, que ele precisa. Porque é alguém que não conhece o mercado, não sabe o que fazer. Qual hoje o grande problema de iniciar, Jomara, nesse ramo? É que quando um corretor, um estagiário, ele entra dentro da imobiliária, ele não sabe o que fazer. Ele não tem acompanhamento. É só, tá aqui, dá uma olhada do que tem no site, aqui são os nossos imóveis. E vai. Sabe? O que acontece? Ali, vamos pegar esse do jovem, tá? Esse primeiro ali, ele não sabe nada. Ele foi lá, começou o TTI dele, começou o seu estágio. A gente tem 90 dias de acompanhamento. Aonde o estagiário, ele tem acompanhamento de outro corretor, mais velho. A gente chama de apadrinhamento. Essa pessoa é apadrinhada e ele começa a ensinar
Um exemplo, o corretor vai para o atendimento, leva o estagiário junto. O estagiário olha como é que ele faz, né? Então, tem todo um procedimento numa visita, procedimento quando vai captar o imóvel. Então, nós temos vários procedimentos dentro da empresa, da imobiliária, que esse jovem ele começa a aprender esse procedimento nesse acompanhamento de 90 dias. Então, uma vez por semana, a gente senta com essa pessoa, olha, acompanha juntamente com ele tudo aquilo que ele precisava fazer. E ali, ok, um exemplo, se ele não fez um ponto daquele, a gente senta. Por que você não fez? Não fiz por causa disso. Tá, você precisa de ajuda? Preciso. Então, vamos sentar e vamos alinhar esse ponto aqui. Então, para aquela outra pessoa de meia idade, Essa é mais complicado, é outro né? perfil. Porque são dois perfis, Jomara. Pode ser alguém que já veio do mercado imobiliário, que já é corretor. Aí tem a cultura, como é que fazia. Isso, e tem aquela pessoa que gosta, às vezes, de venda, acha o mercado interessante, mas não conhece o mercado. Né? Então, todos esses dois perfis, dentro do nosso modelo de gestão, eles conseguem dar certo. Então, um exemplo, um corretor hoje que já vende, que entra para o nosso Remax, um exemplo, o caminho é mais curto. Porém, existe uma cultura já dentro dele, de como ele trabalhava, de como ele fazia. E aí é aquela questão, o que essa pessoa quer para a vida dele? Por exemplo, ele tem que entender, primeiro de tudo, que ele é um empreendedor. Se um corretor, dentro do nosso modelo, não entende que ele é um empreendedor, ele primeiro tem que vai longe. Ter essa cultura. Essa cultura, exatamente. Ele é um empreendedor, ele tem que investir no nome dele, né? Ele tem que fazer a carreira dele, né? Porque a estrela do nosso negócio é o corretor. Então, nós, como franquia, entregamos nosso serviço para o corretor. Como? Gerando valor. Então, vamos dizer assim, ó, a bela sede que vocês têm ali, ali a Caetano Lumertz. Caetano Lumertz, né? Vamos dizer assim, reúne todos os empresários desse setor. Vocês estão, vamos dizer assim, locados no mesmo escritório, dividem o mesmo ambiente, mas todos os profissionais ali, você, a Michelle, a Jéssica... Isso, exatamente. Exatamente são isso. Os empresários estão ali no mesmo espaço físico, desfrutando daquele mesmo espaço físico. Exatamente. Como se fosse... Não tem nos filmes aí que a gente vê americanos, assim, aquelas empresas de advocacia, associação? Isso, tipo isso. É tipo isso. Esse modelo. É esse modelo, exatamente, né? E aí o que acontece? Só que, por mais que nós sejamos cada um empresário, nós somos uma família. Sim. Entendeu? Treinamento. Tem esse vínculo. Essa coisa colaborativa. Isso, exatamente. Treinamentos. A gente realmente tem muito vínculo, né? Até porque, Jomara, dentro do nosso modelo de negócio não existe concorrente entre nós. Não existe concorrência. A Jomara está comigo, não, mas a venda dela, a venda minha, isso não existe. Pelo contrário, o que existe dentro do nosso modelo é um modelo de parceria. Tá. Outra pergunta. Quanto pode ganhar um corretor de imóveis? Não existe limite. Tá. Eu vou só dar um exemplo. Nós temos uma corretora em... dá um exemplo pra gente mensurar, assim. Em Praia Brava, tá? Por que onde ela esse atua, mercado é tão promissor? Onde ela atua. Ano passado, ela faturou mais de 1 milhão em comissões. Claro, né? Ticket médio maior, tem todo um contexto diferente. Mas você, um corretor faturar 1 milhão, mais de 1 milhão em comissão, isso são vários cases que existem no Brasil, tá? No Brasil e no mundo. Então, como é que isso funciona, Jomara? Eu vou explicar na prática. Tá, mas vamos botar uma coisa mais baixa, mais real, assim, tá? Vamos lá. Que eu acho que é mais, palpável, assim, ó. Vou falar pra você. O mínimo, assim, ó, tipo, ô Jô, se o cara for muito ruim, quanto que ele pode ganhar? Tipo assim, entendeu? Jô, é que depende muito do que a pessoa quer. Tá. Então, tem corretores que 10 mil pra eles por mês tá bom. Vai é suficiente. da ambição dele. Tem corretor do propósito dele. Que menos de 50 ele não aceita. Entendi. Mas é um cara que acorda às 6 da manhã e dorme 10 da noite. E para 10 da noite.
sabe? Que está ali, trabalhando. Mas eu vou falar para você como é que nós fazemos isso com o corretor. Tá. Quando nós sentamos com o corretor para fazer o planejamento da carreira desse, porque dentro da Remax nós planejamos a carreira do corretor. Tá? Vamos supor que lá você fez a transição de carreira e lá em 2025, lá em junho de 2025, a Jomara queira trabalhar na Remax. Tá. Eu estou dizendo aqui uma data para ti, te programando, tá? Olha, profetizando. Então, vamos supor que você, André, eu vou sentar com você, eu vou fazer um planejamento, isso tudo é sistema, planilhado, estatística, tudo. Eu vou assim, André, eu quero hoje faturar 15 mil reais por mês de comissão. Estou chutando bem baixo, tá? Porque o nosso mercado, 15 mil talvez eu ganhe uma venda. Vou chutar assim, 15 mil, vamos supor. Então tá, Jomara, eu vou sentar com você, nós vamos fazer um levantamento sobre as suas contas pessoais, um levantamento sobre os seus valores como empresa, o que tu vai gastar no ano e os teus sonhos. Quanto que a Jomara quer chegar no final do ano, qual sonho tu queres? Não, eu quero comprar lá o carro tal lá, 200 mil reais. O que o sistema faz? Esse sistema diz para mim, ele levanta todos os teus custos e faz o seguinte, Jomara, você não precisa de 15, você precisa de 30 para aquilo que tu queres. Então vamos lá, é 30, tu vai espantar, mas e agora como é que eu vou ganhar? Vamos lá. O que nós entregamos para o nosso corretor nesse planejamento? Ele vai dizer o seguinte, Jomara, tu tem que fazer X contatos, X visitas aos imóveis, captar X imóveis, para vender X imóveis por mês para te ganhar 25 mil de comissão. É tudo número. Beleza, aí você tem esses números, e daí você vai dizer assim, André, como é que eu faço isso agora? Como é que eu faço Onde é que eu vou captar imóveis e Exatamente. Aí nós temos um planejamento e um acompanhamento com você. Um exemplo, eu posso montar com você a sua agenda. Segunda-feira, de tal horário você faz isso. Depois você tira um tempo para isso, depois você tira o tempo para aquilo outro. Então, e isso tudo você vai anotando os teus números. Tem uma planilha, né, que você vai anotando os teus números e a gente vai te acompanhando. E lá no final do mês você, André, eu não ganhei 25, eu ganhei 10. Vamos rever os teus números, Jomara? Por que você não conseguiu 25, só 10? E lá e Deus dizer, Jomara, você não conseguiu porque aqui você era para fazer 10 visitas, você fez 2. Você era para captar 10 imóveis, você captou 3. Porque nós temos uma porcentagem, Jomara, a taxa de conversão. Nós temos esses números. De X visita, quantos imóveis... Exato. De X imóveis à venda... Isso, na verdade, é uma regrinha geral das vendas, né? Tipo... O que a gente fez? O que a gente faz? Só que a gente acompanha isso com o corretor. Porque os números quem dá para nós são os corretores. Eu nunca vou chegar para o meu corretor e dizer para ele que ele tem que vender 20 mil por mês. Dentro do nosso modelo de negócio. É o contrário. Quem fala o que quer gerar é você. Em cima desse dado é que eu vou entregar para você o que você precisa fazer. Porém, Jomara, nós não temos gerência. Eu não sou gerente, meu papel não é ser gerente de corretor. Pelo contrário, eu estou lá para servir o corretor. O que ele precisar de mim e da minha empresa, nós estamos à disposição para servi-lo. Então, na verdade, é como se o corretor... Na verdade, não é como. O corretor tem alguém que em todo momento pode ajudar ele a desenvolver a carreira dele. Eu não faço pelo meu corretor, mas eu aponto o caminho que ele deve trilhar para chegar onde ele quer. É uma mentoria. Exatamente, uma mentoria. Né? Nós não chamamos disso dentro do nosso modelo, mas é como se fosse uma mentoria. Então, em todo momento, um exemplo, toda segunda pela manhã, nós temos uma reunião na empresa com todos os corretores. Assim como tu que trouxeste o modelo da Remax para cá, que eu sei que foi um sonho teu, isso, né? Tu também recebeu esse caminho, essa mentoria deles. Exato. Acontece a mesma coisa. Isso da Remax Brasil para o Master Franqueado, no Master Franqueado para o franqueado e do franqueado para os corretores e dos corretores para o cliente. Entende? Então é todo um método, um caminho há 51 anos comprovados que funciona em todo o mundo, né? Tanto que a gente quer chegar até 2025 com 1000 franquias no Brasil. Né? Então, aquilo que nós desenvolvemos, né,
é realmente que o corretor seja um corretor de alta performance. Até o momento em que chega um ponto da carreira do corretor dentro da Remax que ele já tem a equipe dele. Ele pode ter a equipe dele, né, dentro da própria Remax. Ou seja, para você ter noção, hoje um corretor, no nosso modelo, quando ele tem a equipe dele, ele já tem 70% da comissão das vendas dele e uma porcentagem da comissão que os corretores vendem. Ou seja, é como se ele tivesse uma imobiliária dentro da Remax. O que fortalece realmente essa ideia de ser realmente um empreendedor, um empresário do seu Exatamente. Seu ramo, né? É por isso que eu digo assim, quando um corretor ganha, não tem limite. Se ele compreender que ele tem que ser um empreendedor, se ele entender que é infinito, e se ele fazer o que a cartilha diz para fazer, Jomara, não tem limite para um corretor Remax hoje. Já vamos indo para o final aqui, eu quero perguntar o seguinte, o que pode impedir, né, ou melhor, quais as maiores dificuldades, né, que essa pessoa pode enfrentar no mercado? São as tendências, por exemplo, Araranguá é um mercado imobiliário promissor? Sim, é promissor. Vai desenvolver muito ainda. Eu creio que a gente não está nem na metade do caminho. Por aquilo que Araranguá, principalmente uns anos para cá... Eu não sou do ramo, nada, mas eu vejo Araranguá como exatamente, né? algo muito promissor. Sim, é muito promissor. A gente vê um desenvolvimento dos anos para cá enorme. Tanto, Jomara, que eu já tive contatos com outras construtoras que querem vir para Araranguá. Claro que aconteceu bem no meio da pandemia, bem naquele momento ali, Jomara, estava para vir uma construtora de Porto Belo para Aranguá, fazer um condomínio enorme. Aí deu a pandemia, eles mudaram de ideia, né? Então, assim, o que está acontecendo? Cada vez mais, os investidores estão olhando para o sul. Tanto que Gaivota, né? Nós temos, infelizmente, o hoje... extremo sul tá aqui, gente. Hoje nós temos, infelizmente, um impasse no Morro dos Conventos. Né, que uma hora ou outra vai mudar esse cenário, vai mudar e vai desenvolver muito, né? Então, Ilhas é outro lugar também que daqui a pouco vai começar a brilhar os olhos dos investidores. Imagina. Né, porque é um lugar espetacular. Já está, na verdade. Já está muito diferente, né, do que era. Então, assim... Já tem muita gente de olho em Ilhas. Então, assim, se você perceber, está descendo os investimentos e tudo mais, né? Então, eu acredito muito no mercado de Araranguá, tanto para a pessoa que quer adquirir seu imóvel, quanto para investidores. Acredito muito. E o próprio mercado já mostra isso, né? Que hoje o valor do metro quadrado em Araranguá é um valor bem precificado. Tá? A tendência é sim atrair mais investidores. Tá? Então, mercado para esse profissional tem? Jomara, tem mercado para o profissional, não para o amador. Porque o mercado é seletivo. Muito seletivo. O mercado é muito inteligente. Porque há muitos anos atrás, para você comprar um imóvel, você ia na imobiliária. Hoje, primeiro, você vai para a internet. E você pesquisa tudo sobre imóvel na internet. Valor de metro quadrado, tipo de imóvel, rua, como é que não é, tudo. Você sabe tudo. O cliente chega sabendo, se o corretor não estiver preparado, ele sabe mais que você. Essa é a verdade. Então, hoje, o que o mercado precisa? O mercado precisa de especialistas. Especialistas no ramo imobiliário. Então, toda a nossa formação é fazer com que o corretor se torne um especialista do ramo imobiliário. Em todos os aspectos. Desde a precificação, até a venda, até a documentação, tudo o mais ético possível, o mais rápido possível, vender o imóvel no menor tempo possível, né? E pelo melhor preço também. Então, hoje, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, mas muito seletivo. É muito seletivo. Então, o serviço que nós prestamos hoje, Jomar, é para esse público seletivo. Porque existe uma dor no mercado, que é a dor de não ser bem atendido. E a nossa cidade, não quero aqui falar mal da nossa cidade, tem ótimos profissionais. Sim. Mas existe um déficit muito grande de atendimento. Sim. Isso é uma realidade. É uma realidade. Em todos os segmentos, tá?
Em Sim. todos os segmentos, é uma realidade. É porque há uma dor muito grande Há uma dor de mão muito... de obra, né? Exato, eu estava Então, vendo isso uma... aí é geral. Isso a gente fala aqui quase todo dia. Exato, eu estava vendo uma pesquisa, eu estudo muito sobre, gosto muito de estudar sobre mercado, sobre atendimento, tendências, né? Sobre a questão da compra online e da compra em espaço físico. Qual é a tendência? A tendência mostra de que sempre a compra online já está superando a compra física. Porém, existe uma janela nisso de que a forma como as lojas físicas estão atendendo vai fazer com que esse cliente do online volte. Isso já foi motivo de reportagem. Eu nem fui, né? Então eu continuo aqui, que eu não sou de compra online. Mas eu acredito nisso. A forma de atendimento, ou seja, o cliente tem que ter uma experiência. Pela compra online, a experiência é aquela: você comprou, pagou, chegou, aviso atraso, é aquilo. Mas quando você entra você tem uma experiência em uma loja, em um atendimento, você acaba fidelizando. Por exemplo, nós lá em casa compramos sempre numa loja aqui em Aranguá. Só nela. E eu sei que não é uma das lojas mais baratas, mais em conta. Mas eu faço questão de comprar lá, por causa do atendimento. Em todo o tempo, o atendimento sempre foi padrão, sempre o mesmo. Faço questão de comprar lá. Então, assim, e por que isso não acontece no nosso ramo? Por que não acontece no mercado imobiliário? Porque as pessoas, Jomara, não são treinadas. Ou melhor, as pessoas, ou vou dizer mais um pouquinho, os gestores não investem valor no corretor. Que é aquilo que a gente investe valor no corretor. Eu não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de sentar do lado da pessoa, saber como é que ela está, como é que está a profissão dela, o que ela está conseguindo fazer, o que ela não consegue, no que ela quer ajuda. Um exemplo, essa semana nós temos um treinamento sobre gestão emocional. Semana que vem nós temos outro treinamento para os corretores, né, e para convidados em outra área. Na outra semana nós temos outro sobre consórcio. Então, assim, a gente sempre está trazendo, enriquecendo o corretor com conhecimento. Ai, André, consórcio é um tema legal para a gente trazer aqui no programa. Eu sei quem pode vir aqui para conversar conosco. Tá. E a pessoa é extraordinária. Até um novo, a gente está trazendo ela na Remax, né, para conversar sobre o consórcio, para a questão do consórcio, sobre a questão dos imóveis, sabe? Legal, investimento. É bom a gente aprender, né? Exato, então assim, é mais uma Às vezes as pessoas torcem o nariz também um pouco para consórcio, assim, não entendem o modelo, né? Consórcio é investimento. É investimento, né? Para ter noção, hoje tem construtoras que constroem os seus prédios através de consórcio. Né? Fazem um investimento, se programam, né? E é isso que a gente quer trazer. Essa possibilidade para os nossos clientes também. A gente estava falando ali a questão do cliente, né? Eu acredito muito nisso que tu foi, exatamente isso que tu falaste, assim. O cliente de hoje em dia, em qualquer coisa, gente, ele não é mais aquele cliente que você vai passar a conversa. Exato. O cliente está muito seguro do que ele quer. Ele tem muita informação. Ele tem informação, ele sabe o que ele quer ser bem atendido, ele sabe, né, o poder que ele tem. Exato. Ele sabe o poder que ele tem, né? Que ele não é mais manipulável. Não. Né? Não tem mais como você fazer isso, porque hoje a gente tem muito acesso à informação. É um clique, você já sabe das coisas. Então, a experiência que o cliente hoje precisa, Jomara, é pessoal. A experiência pessoal. Eu também acho. Se ele é ouvido. Eu nunca compro, eu raramente, não vou dizer nunca, mas eu raramente compro coisas online. Esta semana eu estava lá, né? De repente surgiu uma coisa ali, eu fui olhar. Olhei, eu quase estava convencida a efetuar a compra. Porém, eu tinha uma dúvida. E aí tinha o chat ali, né? Botãozinho de chat. Tá, cliquei. Fiz a minha pergunta. Boa noite, não sei quem disse que. Aí já vem aquela resposta automática. Escolha uma dessas perguntas, não sei o que. Já me irritei. Não tem nada a ver com o que eu quero perguntar aqui. Mas fui. Ou escreva, então eu só escrevi. Aí veio outra coisa automática, né? Na segunda vez eu já, quer saber? Fechei meu celular e foi.
Não tenho, cara, não tenho paciência com isso. Exatamente. Entendeu? Eu quero alguém que me responda a minha dúvida, não Olha, vou comprar um negócio que eu tenho dúvida. a Entende? experiência que você teve foi negativa. É. Exatamente. Então, hoje, o nosso mercado, né, eu sempre trago aqui para nossa cidade, né, tem que se preparar mais. E isso, Jomara, eu não vou dizer que é a culpa, mas a responsabilidade é do gestor. É. Eu acho assim, ó, que se a pessoa entender que aquela pessoa que está entrando no seu estabelecimento comercial, ou no seu site, ou no seu Instagram, se você olhar para ela com o respeito, saber que aquela pessoa, ela sabe por que ela está ali, aí já é meio caminho andado, Uhum. né? Eu costumo usar o exemplo aqui da Ótica Miguel, quando a gente fala de atendimento, porque eu Ótimo. acho também o atendimento deles extraordinário. Extraordinário, verdade. Extraordinário. Vamos fazer aqui uma... Vamos fazer um merchan. Merchan Pode fazer aqui. merchan, é meu parceiro aqui. Concordo. Já fomos É atendidos também. São extraordinário o ótimos. atendimento dele. Entendeu? Ótimo. É impecável. Porque é tanta atenção ao cliente e aí nós estamos lidando com algo que às vezes é uma criança que vai usar o seu primeiro óculos, às vezes é um cara que pratica esporte, precisa um óculos adequado, de acordo com a profissão. E como ele atende a pessoa quando ela chega lá? Qual a sua profissão? Qual a sua rotina? O que você faz? Porque essa informação vai dar para ele... Exatamente. E você sabe, a Jomara, melhor possibilidade. que isso a gente pratica hoje, lá nós temos um procedimento para isso, a gente chama qualificar o cliente. O que ele precisa. Exato. Às vezes é uma família que precisa de uma escola perto. Às vezes é uma pessoa que está acamada, precisa de um hospital mais perto, de um posto de saúde. Exatamente. Então, assim, qual é a necessidade do cliente? Tem que entender. Porque como é que nós fazíamos antes? Tá? Antes de remarcar, era assim, ó. A Jomara queria comprar um imóvel. Eu quero olhar a casa, entra aí. Ia no carro e mostrava várias casas. Mas a Jomara não queria nada daquilo lá que foi mostrado. Porque não qualificava. Nem ouviu que a pessoa... Nem ouvia. Por quê, Jomara? Porque é uma necessidade muito grande do mercado imobiliário em vender e não entregar serviço. Essa exatamente. E a necessidade, né? E a necessidade, exatamente. Então, essa relação, né, cliente, empresa, enfim, o gestor, ela precisa cada vez mais ser aperfeiçoada, né? E eu vou dizer outra coisa para vocês, agora estou falando como consumidor, assim, é nos detalhes. É detalhes. Não é no... Uau! Aí eu vou fazer um brinde incrível, eu vou fazer não sei o quê, eu vou ter o melhor... Não é, sabe? Quanto, claro, melhor você puder proporcionar pro seu cliente, melhor, né? Mas é no detalhe que você pega a pessoa. No detalhe. E às vezes o detalhe, Jomara, é só ouvir. O que o cliente tem para falar. Então, e o detalhe normalmente está associado à simplicidade. Pessoas. Tudo vai convergir. Não tem coisa mais luxuosa que o simples, gente. Porque o simples é poderoso. Exatamente. O simples bem feito, né? Exatamente. Então, tudo vai convergir, Jomara, sempre para pessoas. Termina com pessoas, começa com pessoas e termina com pessoas. É verdade. Sempre isso. Porque essa é a experiência que o cliente tem que ter com pessoas. Porque produto é produto, né? Produto é estático, né? Agora as pessoas não, né? É você ouvir, parar para entender, compreender, nem que seja uma crítica, né? Você compreender, dar o espaço dela falar, dela expor o que ela pensa, sabe? Entender a dor do cliente do momento e saber que é uma pessoa que está ali, tem uma história de vida, toda por trás do imóvel, por trás da família, seja lá o motivo que ela quer vender, né? Ou que ela quer comprar também esse imóvel, tem uma história por trás. É a gente entender que naquele momento você está fazendo parte da história dela. E que seja positiva. Porque também pode ser negativa. Muito bem. Então tá aí, ó. Oportunidade, convite para quem sentir aí, quer mergulhar aí nessa carreira, se tornar um empreendedor, né? Construir a sua própria carreira dentro desse mercado. Tá aí a oportunidade. Aqui em Araranguá,
André, como é que a pessoa faz? Vai lá, te procura? Então, Gilmar, ela pode fazer duas formas, né? Ou ela manda um e-mail, Tá. né, com seu currículo para mim, ou pode ser no meu WhatsApp. Tá. Meu WhatsApp é o 48 99625 4706, tá? Ou pelo e-mail, andreestevan@remax.com.br. Tá. Envia o Beleza. currículo, a gente analisa o currículo, marca uma entrevista, né? Tá. A gente conversa, vê o perfil, né? Vê a intenção dela, se ela realmente quer empreender, né? E a gente está disposto aí a te ajudar nessa transição de carreira ou carreira nova. Então eu convido a você, mesmo que você assim uma vez passou na sua mente, vai lá nos conhecer, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos, eu quero mostrar, sabe, né? quero mostrar para você a nossa metodologia de trabalho, né? E com certeza todo o acompanhamento você vai ter. Você não vai ficar inerte, sozinho. Aí na tela tá o @, tá? Quem quiser já seguir lá também, né? E passa o endereço pro pessoal, André. A gente hoje está ali na Caetano Lumertz, 723, embaixo do edifício Margot, em frente ao INSS. Tá. Perfeito. E quem já está muito bem na sua carreira, muito obrigada, mas quer, né? Precisa fazer algum negócio aí, vender ou comprar, ou quer investir, procura a Remax. Aqui, ó, meu selo de garantia. Tenho certeza que você não vai se arrepender. André, obrigada. Obrigado também, Gilmar, pelo espaço. Pela fala aí, eu acho que a gente sempre aprende muito, né? E dá umas mexidas aqui dentro também da cabeça da gente. Um abração lá para toda a equipe. Obrigado para você também, para a equipe da TV Sul, Me que aguarde. é parcerona. Junho de 2025. Ó, meu Deus do céu! Não sei porquê, mas eu vi essa data, Gilmar. Desse pessoal aqui, eu não duvido nada. Entendeu? Não, eu tô sempre aqui, ó. Quando o André, a Michele aí falam alguma coisa, eu fico ligado. Então vamos anotar lá, junho de 2025. E dia 3 de abril, novidade. Pois é, daí vocês voltam aqui pra... Voltamos, Fechou? pode ser. Dia 3 de abril, tá? Junto com a comemoração aí do aniversário de Araranguá, a Remax Priority vai fazer uma grande ação em Araranguá que vai nos deixar assim, eu já sei o que é. Que bom, né? Se não... Se não, ó. Que vai assim nos deixar, tá? Mas eles vão voltar aqui para contar, para fazer o convite aí para todo mundo não perder esse espetáculo, tá bom? Obrigado.